Fala pessoal, terceira aula, já indo para a parte um pouco mais prática de todo o meu operacional. Então, se você não me conhece, eu sou o Bruno Cotrim, mais conhecido como Bruninho, parceiro e economista aqui da corretora Elliott, que durante esse período de descanso no fim do ano, nós estamos trazendo conteúdo educacional para você. E eu venho aqui falar sobre o meu operacional e essa aula agora é o casamento daquilo que vocês olham todos os dias, que seria a leitura do fluxo com gráfico. Lembrando que nas duas últimas aulas eu acabei falando sobre assimetria operacional e também sobre bipolaridade de preços. Então, vamos casar toda essa movimentação olhando as ferramentas de fluxo, olhando as ferramentas do gráfico, trazendo um pouco da teoria aqui para vocês e também apresentando a minha tela operacional para todos. E assim a gente vai ficando mais perto daquilo que a gente vai fazer todos os dias a partir do dia 5 de janeiro, desculpa, e dia 4 termina aí o nosso período de descanso e estaremos todos juntos. Então vamos lá, pessoal. Aqui. O porquê que eu opero fluxo com gráfico. Primeira questão a ser observada, turma, a questão do fluxo com gráfico. Eu venho de uma escola grafista, da análise técnica, quando entrei no mercado financeiro em 2019. E eu sempre achava que faltava alguma coisa para eu ler o mercado de uma forma mais objetiva. E aí eu conheci o fluxo, né? A leitura de ordens. E eu acabei casando o operacional ao invés de excluir tudo aquilo que eu já tinha aprendido sobre o gráfico. Até porque eu não sou a favor de excluirmos aquilo que a gente aprende, e sim balancear aquilo que podemos aplicar com um estudo anteriormente feito. Toda essa movimentação acaba sendo importante para o nosso desenvolvimento operacional e educacional. E a gente tendo uma base, quando algo dá errado, a gente sempre pode voltar para saber aonde é que nós paramos, erramos e assim voltar a se desenvolver. Tá certo? Então tá aqui, vamos falar um pouco sobre o fluxo com gráfico para vocês e já começa, né, com um tom aqui de embate, combate. Mas não encarem dessa forma. O mercado, ele serve para os dois tipos de operação, para os dois tipos de leitura. Alguns acabam se identificando mais com uma, outros com outra. Eu me identifico com as duas. Eu gosto de ter a tela do gráfico na minha tela operacional, no meu layout operacional, junto com as ferramentas de leitura de fluxo. E para trazer inicialmente uma compreensão do que seria toda essa distinção de fluxo versus gráfico, eu trago aqui que o fluxo nada mais é do que compreender o mercado de acordo com a leitura do preço, até por conta de algumas ferramentas, né, que nós podemos estar observando aqui na minha tela, como o book de operações, tá? Onde tem oferta e demanda, onde tem o volume at price, que é onde apresenta os negócios já registrados no mercado de acordo com o tempo. Então é uma ferramenta temporal, a gente coloca o tempo que a gente quer observar. Então ele sempre vai ter ali a alteração dos contratos negociados por regiões, por linhas de preço, de acordo com o tempo. Temos aqui o Times in Trades, né? Aonde aparece também as ordens que aconteceram no mercado financeiro, pela ordem, pelo sentido. As verdes demonstram as compras, as vermelhas demonstram as vendas e os números é a quantidade de contrato que aquele negócio, que aquele agente agressor acabou realizando no mercado. E temos aqui a movimentação do que seria o Superdom, né? Que ele que tem um book de compra do lado esquerdo, um book de venda do lado direito. Aqui eu deixo um saldo operacional, tá joia? Do ativo no mini, no caso, em aproximadamente 2 minutos para saber como é que ficou toda essa condição de movimentação de lote, a quantidade de negócios que acabaram saindo ali. Então, essas são as ferramentas que eu utilizo, e os leitores de fluxo também no caso, para compreender o mercado de acordo com a leitura do preço, com a movimentação,
com aquilo que o preço está mostrando para a gente. Já o gráfico, eu costumo até falar para o pessoal, o gráfico ele acaba sendo o desenho do preço. Aqui a gente observa, né, que o mercado abriu, entrou um fluxo comprador, ele acabou fazendo um topo mais alto, ele não respeitou, não conseguiu romper esse topo, respeitou ele e veio buscar um fundo mais baixo do que a abertura. Consequentemente, o mercado brigou nessa região de preço e tentou subir novamente. E se pararmos para observar, o mercado meio que fez uma bipolaridade aqui nessa região de preço. Algo que acaba sendo quase metade da movimentação feita no dia até aquela condição. Tá vendo como bater o olho no gráfico é mais fácil? E eu paro e olho no Times in Trades para ver como é que é a briga de preço naquela determinada região. E o mercado que não vem, né, para fazer um fundo mais baixo e nem um topo mais alto. Ele acabou consolidando. O gráfico mostra isso e o fluxo vai mostrar que as compras vão chegar no topo, vão cansar ou vão ser absorvidas, vai vir em direção ao fundo da região. Vindo em direção ao fundo da região, o que nós temos? Uma nova movimentação, ou de absorção, de venda, ou de exaustão da força vendedora. E o mercado que fica lateral, em um determinado período, onde o volume e o fluxo devem ter aumentado, e ele veio para uma condição de rompimento, e eu observo as agressões de compra no Times in Trades, e vejo o mercado buscar um topo mais alto do que o topo anterior. Então, tá vendo que o tipo de leitura ele não precisa ser distinto para quem se adapta, obviamente, para quem tem essa intenção. E assim eu casei o meu operacional, observando o mercado financeiro, onde eu faço a leitura do preço pelas ferramentas de fluxo e observo as regiões de preço com padrões de candle e padrões gráficos, né? Até porque, se nós pararmos para observar aqui o mercado, ele até deixa uma movimentação um pouco mais compradora neste momento, mas ele não consegue subir. E aqui nós temos um padrão, né? No fundo do dia, um engolfo de alta, onde o candle verde engolfa toda a movimentação do candle vermelho anterior. E tá vendo que muitos candles com pavios para cima, para baixo, pavios para cima, para baixo, tá vendo? Isso não tem direção. Quando vem uma barra de força, o mercado rompe toda essa condição e vai embora. Tá certo? Então, tá vendo como o gráfico ele também desenha aquilo que o fluxo de ordens está mostrando? A grande questão é que às vezes o fluxo ele vai causar uma sensibilidade melhor. Para a gente saber onde fica um stop, onde fica uma parcial, a saída, né, de uma operação no caso, no gráfico a gente tem que aguardar a confirmação daquela condição, o rompimento no caso, né, que daí seria a barra fechar acima ou abaixo de uma determinada região de preço, e fazendo um desenho gráfico ou um padrão de candle, isso acaba confirmando de uma forma bem mais expressiva no caso. Então tá aqui o primeiro ponto sobre o fluxo versus do gráfico. Bom, trazendo aqui a leitura de fluxo com gráfico, ela é feita através de confluência, algo que muitos observam somente no gráfico. Aqui para mim é um suporte. Bateu na média de 20, de 21. É a retração de 61,8 de FIBO. Tá. Então eu vou comprar. Mas a confluência no mercado ela não é dada só por ferramentas estatísticas e nem por padrões gráficos. Ela também pode ser feita fazendo a leitura do fluxo com gráfico. E aqui eu tenho um exemplo muito simples para mostrar para vocês essa condição, aonde o mercado demonstrou que não queria perder essa região. E aqui ficou marcada como a região do 28, né? Que seria a região do dólar no 5.528. E olha só que engraçado, né? A leitura do preço, como é que ela traz uma sensibilidade um pouquinho mais objetiva. O Itaú vendeu 200 lotes até o 31. O BTG vendeu 302 a 30,5. A XP vendeu 258 a 30. O BTG vendeu 260 a 30. A Tullet vendeu 1.400 lotes até o 28,5. Primeiro detalhe que a gente tem que observar aqui, né? O Itaú vendeu mais caro e a Tullet vendeu mais barato. O que isso significa? Que os preços de venda estavam sendo aceitos. Teoricamente, na leitura do fluxo, o mercado não pode mais perder o 28,5, senão ele vai virar mais vendedor e vai aceitar essa venda forte da Tullet. E o mercado só tende a ficar um pouco mais comprador e corretivo acima do 31.
Por quê? Foi onde o Itaú vendeu e os preços de venda foram aceitos abaixo dele. Olha que engraçado. A gente sabe que abaixo do 28,5 o mercado cai mais. Então aqui é o 28,5. E aqui acaba sendo a região do 31. Aí o BS comprou a 29, a XP comprou a 31, a XP voltou a comprar 31,5, mais caro do que o preço que o Itaú vendeu. A Goldman já consegue comprar a 32,5, aí o BS já comprou a 33. Assim até a última compra da XP no 33,5. Tá vendo como a leitura de fluxo casado com uma região de preço no gráfico, ela demonstra também a oportunidade de confluência e assim observarmos uma oportunidade operacional? Aqui demonstra, né, o pavio na parte inferior do candle, a absorção. Por quê? O pavio ficou comprido na parte inferior porque venderam muito e venderam muito forte. Mas venderam muito forte e pararam de vender. Absorveram essa venda e o comprador levou o negócio para cima novamente. Subiu o preço da oferta, no caso, a oferta acaba sendo a venda. E toda essa movimentação no mercado casou com o que nós observamos lá na primeira aula, a simetria operacional, porque olha o stopzinho curto aqui. A questão da bipolaridade, por quê? Porque o mercado veio retestar o que era esse fundo anterior, porque essa referência não foi feita de hoje, essa referência foi feita lá de trás. E tivemos uma condição de confluência, onde o gráfico não teve nenhuma barra fechando abaixo dessa região de preço. E o fluxo de ordens demonstrando que os compradores não estavam mais aceitando vendas baratas. Então aqui fica uma confluência clara do fluxo com gráfico, pegando o exemplo da aula anterior de bipolaridade e buscando uma oportunidade operacional com assimetria. E nessa condição, turma, aqui só tem um print, né? Uma simples foto do gráfico, uma simples foto do que o Times in Trades mostrou para a gente. Mas quando a gente para e olha para o mercado, a gente tem como casar diversas assistências no nosso operacional. Alguns dependem mais dela, outros dependem menos. E não tem problema nenhum. O importante é aquilo que cabe no seu operacional e te traz resultado positivo. E tenho aqui o texto que fala que a assistência de ferramenta é o momento que as duas leituras indicam a mesma oportunidade operacional. Mas, Bruninho, não acaba sendo a mesma coisa que confluência? Não, não acaba sendo. Por quê? Porque agora está aqui a minha tela operacional para vocês, tá certo? E como vocês podem observar, inclusive estou pegando de agora essa movimentação do preço de hoje e está aqui o exato momento que isso aconteceu e o que eu já deixei traçado aqui, a retração de Fibonacci. Eu tracei da máxima até então a mínima do dia. E olha só, a assistência de uma ferramenta estatística mostrando que aqui seria 50% da movimentação do preço. E aqui no 43 seria o 61,8 ao contrário, né? Aqui eu tracei de cima para baixo, então só seria inverter a região. E o que acaba acontecendo é que o mercado, se romper todas essas retrações, ele vai acabar subindo e buscando um topo mais alto. Até porque a retração de 50 e de 61,8 aqui no caso acaba sendo o que nós chamamos das regiões de ouro, né, de Fibonacci. E vou até traçar aqui para vocês. De baixo para cima, né? Que estaria aqui a retração de 61,8. Então o mercado rompendo essa região do 43,5, que seria a retração de 61,8, o mercado ele projeta o quê? Isso para cima. Porque ele não vai mais querer fazer topos e fundos descendentes. Então o mercado ele abriu, subiu, né? Teve uma movimentação positiva, fez um fundo mais baixo, fez o topo lá no 61,8, fez um fundinho até mais baixo. Mas ele não conseguia mais romper o 61,8 e os fundos acabaram ficando mais altos. E o mercado que lateralizou nas regiões de ouro, de Fibonacci, acaba rompendo e subindo. Mas, Bruninho, o mercado respeitou Fibonacci? Não. A ferramenta de Fibonacci foi clara e precisa para mostrar a região de preço. Não é que o mercado vai respeitar ou desrespeitar Fibonacci. O mercado vai fazer o que ele quer. O que manda no mercado é o fluxo e o volume. E olha só o que nós estudamos nas aulas passadas, onde
fluxo indefinido e volume abaixo, o mercado fica lateral. E foi aqui que o mercado praticamente fez essa movimentação acumulativa de preço para buscar topos mais altos. E o fluxo também foi mostrando toda essa condição. Então a ferramenta estatística de Fibonacci, ela também vem para ajudar. Por quê? Se o mercado demonstra, aqui neste exato momento, 10h50 da manhã, vamos pegar aqui no Times. Aqui, ó, praticamente sendo tudo feito ao vivo, hein? Às 10h50 da manhã, tudo no dia de hoje, material fresquinho para vocês. Está aqui, ó. Às 10h50 da manhã, o mercado toca a retração de Fibo 43,5. Cadê, ó? 43, ó, olha que legal. 43,5 a XP comprou. Comprou de novo. Vendeu no 44,5. O Itaú comprou a 45. Olha onde as vendas saíram depois, 42, 42, 40, até o 39. O mercado voltou para o fundo, ó. E seria a retração de 38,2% de Fibonacci. Tá vendo como essa assistência de ferramenta, utilizando aqui no caso o exemplo de Fibonacci, com a leitura do fluxo, bem traçado no gráfico, a gente consegue buscar a confluência e ter uma sensibilidade melhor do que seria um sistema operacional bem casado, simples e que tende a ser objetivo, né? Sem muito confluência, sem muitos detalhezinhos para ter aquela minuciosidade. Tá vendo aqui, ó, traçamos a Fibo, temos as regiões de preço. O que o fluxo está mostrando ali agora, naquele exato momento? Por quê? Porque o gráfico eu tenho que esperar ele desenhar. Então, assim, a gente consegue ter uma sensibilidade melhor da movimentação do preço. Tá certo? Espero que vocês estejam gostando de toda essa movimentação, de todo esse conteúdo. Por quê? Porque, turma, nós já vamos para a nossa última aula dessa série de aulas aqui sobre o operacional, sobre um pedaço do operacional do Bruninho, do meu operacional. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, pergunta aqui embaixo. E a partir do dia 5 de janeiro nós estaremos ao vivo novamente na nossa sala, ao vivo aqui no YouTube, para iniciarmos mais um ano. E como vocês muito me perguntam, eu deixei aqui esta próxima aula, que é a última no caso, mas estaremos juntos em 26 para vocês não terem falta de conteúdo, e o assunto escolhido foi exaustão e absorção. Então até a próxima aula.